Eu possuo preciosamente um amigo. O seu nome é Jacinto, que nasceu num palácio com 40 contos de renda em pingues terras de pão, azeite e gado. Desde o berço, onde sua mãe, senhora gorda e crédula de trás os montes, espalhava para reter as fadas benéficas funcho e âmbar, Jacinto fora sempre mais resistente e são que um pinheiro das dunas. Um lindo rio, murmuroso e transparente, com um leito muito liso de areia muito branca, refletindo apenas pedaços lustrosos de um céu de verão, ou ramagens sempre verdes e de bom aroma, não ofereceria àquele que o descesse numa barca cheia de almofadas e de champanhe gelado mais doçura e facilidades do que a vida oferecia ao meu camarada Jacinto. Não teve sarampo e não teve lombrigas. Nunca padeceu, mesmo na idade em que se lê Balzac e Musset, os tormentos da sensibilidade. Nas suas amizades foi sempre tão feliz como o clássico Orestes. Do amor só experimentaram mel, esse mel que o amor invariavelmente concede a quem o pratica, como as abelhas com ligeireza e mobilidade. Ambição sentira somente a de compreender bem as ideias gerais, e a ponta do seu intelecto, como diz o velho cronista medieval, não estava ainda romba nem ferrugenta. E todavia, desde os 28 anos, Jacinto já se vinha repastando de Schopenhauer, do Eclesiastes, de outros pessimistas menores, e 3, 4 vezes por dia bocejava, com um bocejo cavo e lento, passando os dedos finos sobre as faces, como se nelas só palpasse palidez e ruína. Porquê? Era ele, de todos os homens que conheci, o mais complexamente civilizado, ou antes, aquele que se munira da mais vasta soma de civilização material, ornamental e intelectual. Nesse palácio, floridamente chamado Jasmineiro, que seu pai, também Jacinto, construíra sobre uma honesta casa do século XVII, assoalhada a pinho e branqueada a cal, existia, creio eu, tudo quanto para bem do espírito ou da matéria os homens têm criado, através da incerteza e dor, desde que abandonaram o vale feliz de Septacímodo, a terra das águas fáceis, o doce país ariano. A biblioteca, que em 2 salas, amplas e claras como praças, forrava as paredes, inteiramente desde os tapetes da caramânia até ao teto, de onde alternadamente, através de cristais, o sol e a eletricidade vertiam uma luz estudiosa e calma, continha 25.000 volumes instalados em ébano, magnificamente revestidos de marroquim escarlate. Só sistemas filosóficos, e com justa prudência para poupar espaço o bibliotecário apenas colecionara os que irreconciliavelmente se contradizem, havia 1817. Uma tarde que eu desejava copiar um ditame de Adam Smith, percorri, buscando este economista ao longo das estantes, 8 metros de economia política. Assim se achava formidavelmente abastecido o meu amigo Jacinto de todas as obras essenciais da inteligência e mesmo da estupidez. E o único inconveniente deste monumental armazém do saber era que todo aquele que lá penetrava inevitavelmente lá adormecia por causa das poltronas, que, providas de finas pranchas móveis para sustentar o livro, o charuto, o lápis das notas, a taça de café, ofereciam ainda uma combinação oscilante e flácida de almofadas, onde o corpo encontrava logo, para mal do espírito, a doçura, a profundidade e a paz estirada de um leito. Ao fundo, e como um altar-mor, era o gabinete de trabalho de Jacinto. A sua cadeira, grave e abacial, de couro, com brasões, datava do século XIV, e em torno dela pendiam numerosos tubos acústicos que, sobre os panejamentos de seda cor de musgo e cor de era, pareciam serpentes adormecidas e suspensas num velho muro de quinta. Nunca recordo sem assombro a sua mesa, recoberta toda de sagazes e subtis instrumentos para cortar papel, numerar páginas, colar estampilhas, aguçar lápis, raspar emendas, imprimir datas, derreter lacre, cintar documentos, carimbar contas. Uns de níquel, outros de aço, rebrilhantes e frios, todos eram de um manejo laborioso e lento. Alguns com as molas rígidas, as pontas vivas, trilhavam e friam. E nas largas folhas de papel Whatman em que ele escrevia, e que custavam 500 réis, eu, por vezes, surpreendi gotas de sangue do meu amigo. Mas a todos ele considerava indispensáveis para compor as suas cartas. Jacinto não compunha obras.
assim como os 35 dicionários e os manuais e as enciclopédias e os guias e os diretórios, atulhando uma estante isolada e esguia em forma de torre que silenciosamente girava sobre o seu pedestal e que eu denominara o farol. O que, porém, mais completamente imprimia àquele gabinete um portentoso caráter de civilização eram, sobre as suas peanhas de carvalho, os grandes aparelhos facilitadores do pensamento. A máquina de escrever, os autocopistas, o telégrafo Morse, o fonógrafo, o telefone, o teatrofone, outros ainda, todos com metais luzidios, todos com longos fios. Constantemente, sons curtos e secos retiniam no ar morno daquele santuário. Tic, 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 glim, 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 crac, 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 trrr, trrr, trrr. Era o meu amigo comunicando. Todos esses fios mergulhados em forças universais transmitiam forças universais. E elas, nem sempre desgraçadamente, se conservavam domadas e disciplinadas. Jacinto recolhera no fonógrafo a voz do conselheiro Pinto Porto, uma voz oracular e rotunda, no momento de exclamar com respeito, com autoridade: maravilhosa invenção! Quem não admirará os progressos deste século? Pois, numa doce noite de São João, o meu super-civilizado amigo, desejando que umas senhoras parentas de Pinto Porto, as amáveis Gouveias, admirassem o fonógrafo, fez romper do bucarrão do aparelho, que parece uma trompa, a conhecida voz rotunda e oracular: quem não admirará os progressos deste século? Mas, inábil ou brusco, certamente desconcertou alguma mola vital, porque de repente o fonógrafo começa a redizer, sem descontinuação, interminavelmente, com uma sonoridade cada vez mais rotunda, a sentença do conselheiro: quem não admirará os progressos deste século? Debalde Jacinto, pálido, com os dedos trêmulos, torturava o aparelho. A exclamação recomeçava, rolava, oracular e majestosa: quem não admirará os progressos deste século? Enervados, retiramos para uma sala distante, pesadamente revestida de panos de arrás. Em vão. A voz de Pinto Porto lá estava, entre os panos de arrás, implacável e rotunda: quem não admirará os progressos deste século? Furiosos, enterramos uma almofada na boca do fonógrafo, atiramos por cima mantas, cobertores espessos para sufocar a voz abominável. Em vão. Sob a mordaça, sob as grossas lãs, a voz rouquejava, surda, mas oracular: quem não admirará os progressos deste século? As amáveis Gouveias tinham abalado, apertando desesperadamente o chale sobre a cabeça. Mesmo à cozinha, onde nos refugiámos, a voz descia, engasgada e gosmosa: quem não admirará os progressos deste século? Fugimos espavoridos para a rua. Era de madrugada. Um fresco bando de raparigas, de volta das fontes, passava cantando com braçados de flores: todas as ervas são bentas em manhã de São João. Jacinto, respirando o ar matinal, limpava as bagas lentas de suor. Recolhemos ao jasmineiro, com o sol já alto, já quente. Muito de manso, abrimos as portas, como no receio de despertar alguém. Horror! Logo da antecâmara percebemos sons estrangulados, roufanhos: admirará progressos século. Só de tarde um eletricista pôde emudecer aquele fonógrafo horrendo. Bem mais aprazível, para mim, do que esse gabinete temerosamente atulhado de civilização, era a sala de jantar, pelo seu arranjo compreensível, fácil e íntimo. À mesa só cabiam 6 amigos. Jacinto escolhia com critério na literatura, na arte e na metafísica, e que entre as tapeçarias de arrás, representando colinas, pomares e pórticos de Ática, cheios de classicismo e de luz, renovavam ali repetidamente banquetes que, pela sua intelectualidade, lembravam os de Platão. Cada garfada se cruzava com um pensamento, ou com palavras destramente arranjadas em forma de pensamento. E a cada talher correspondiam 6 garfos, todos de feitios dissemelhantes e astuciosos.
Um para as ostras, outro para o peixe, outro para as carnes, outro para os legumes, outro para a fruta, outro para o queijo. Os copos, pela diversidade dos contornos e das cores, faziam, sobre a toalha mais reluzente que esmalte, como ramalhetes silvestres espalhados por cima da neve. Mas Jacinto e os seus filósofos, lembrando que o experiente Salomão ensina sobre as ruínas e amarguras do vinho, bebiam apenas em 3 gotas de água uma gota de Bordeaux. Chateaubriand, 1860. Assim o recomendam Hesíodo no seu Nereu, Diócles nas suas abelhas. E de águas havia sempre no jasmineiro um luxo redundante. Águas geladas, águas carbonatadas, águas esterilizadas, águas gasosas, águas de sais, águas minerais, outras ainda, em garrafas sérias, com tratados terapêuticos impressos no rótulo. O cozinheiro, mestre Sardão, era daqueles que Anaxágoras equiparava aos retóricos, aos oradores, a todos os que sabem a arte divina de temperar e servir a ideia. E em Cibaris, cidade do viver excelente, os magistrados teriam votado a mestre Sardão, pelas festas de Juno Lacínia, a coroa de folhas de ouro e a túnica milésia que se devia aos benfeitores cívicos. A sua sopa de alcachofras e ovas de carpa, os seus filetes de veado macerados em velho madeira com puré de nozes, as suas amoras geladas em éter, outros açepipes ainda, numerosos e profundos, e os únicos que toleravam o meu Jacinto eram obras de um artista, superior pela abundância das ideias novas, e juntavam sempre a raridade do sabor à magnificência da forma. Tal prato, desse mestre incomparável, parecia pela ornamentação, pela graça florida dos lavores, pelo arranjo dos coloridos frescos e cantantes, uma joia esmaltada do cinzel de Meurice ou Céligny. Quantas tardes eu desejei fotografar aquelas composições de excelente fantasia antes que o trinchante as detalhasse. E esta superfinidade de comer condizia deliciosamente com a do servir. Por sobre um tapete, mais fofo e mole que o musgo da floresta da Brucelândia, deslizavam, como sombras fardadas de branco, 5 criados e um pajem preto, à maneira vistosa do século XVIII. As travessas de prata subiam da cozinha e da copa por 2 ascensores, um para as iguarias quentes, forrado de tubos onde a água fervia, outro, mais lento, para as iguarias frias, forrado de zinco, amónia e sal, e ambos escondidos por flores tão densas e viçosas que era como se até a sopa saísse fumegando dos românticos jardins de Armida. E muito bem me lembro de um domingo de maio em que, jantando com Jacinto, um bispo, o erudito bispo de Chorazin, o peixe emperrou no meio do ascensor, sendo necessário que acudissem, para o extrair, pedreiros com alavancas. Nas tardes em que havia banquete de Platão, que assim denominávamos essas festas de trufas e ideias gerais, eu, vizinho e íntimo, aparecia ao declinar do sol e subia familiarmente ao quarto do nosso Jacinto, onde o encontrava sempre incerto entre as suas casacas, porque as usava alternadamente de seda, de pano, de flanela Jagger e de foulard das Índias. O quarto respirava o frescor e aroma de jardim por 2 vastas janelas, providas magnificamente, além das cortinas de seda mole Luís XV, de uma vidraça exterior de cristal inteiro, de uma vidraça interior de cristais miúdos, de um toldo rolando na cimalha, de um store de cetinha frouxa, de gases que franziam e se enrolavam como nuvens, e de uma gelosia móvel de gradaria mourisca. Todos estes resguardos, sábia invenção de Holland Company de Londres, serviam a graduar a luz e o ar, segundo os avisos de termómetros, barómetros e higrómetros montados em ébano, e a que o meteorologista Cunha Guedes vinha, todas as semanas, verificar a precisão. Entre estas 2 varandas rebrilhava a mesa de toilette, uma mesa enorme de vidro, toda de vidro, para a tornar impenetrável aos micróbios, e coberta de todos esses utensílios de asseio e alinho que o homem do século XIX necessita numa capital, para não desfiar o conjunto suntuário da civilização. Quando o nosso Jacinto, arrastando as suas engenhosas chinelas de pelique e seda, se acercava desta ara, eu, bem aconchegado num divã, abria com indolência uma revista
ordinariamente a revista electropática ou a das indagações psíquicas. E Jacinto começava. Cada um desses utensílios de aço, de marfim, de prata, impunham ao meu amigo, pela influência omnipoderosa que as coisas exercem sobre o dono, sunt tyrannin rerum, o dever de utilizar com aptidão e deferência. E assim as operações do alindamento de Jacinto apresentavam a prolixidade reverente e insuprimível dos ritos de um sacrifício. Começava pelo cabelo. Com uma escova chata, redonda e dura, acamava o cabelo, corredio e louro, no alto, aos lados da risca. Com uma escova estreita e recurva, à maneira do alfange de um persa, ondeava o cabelo sobre a orelha. Com uma escova côncava, em forma de telha, empastava o cabelo por trás, sobre a nuca. Respirava e sorria. Depois, com uma escova de longas cerdas, fixava o bigode. Com uma escova leve e flácida, acurvava as sobrancelhas. Com uma escova feita de penugem, regularizava as pestanas. E deste modo, Jacinto ficava diante do espelho, passando pelos sobre o seu pelo, durante 14 minutos. Penteado e cansado, ia purificar as mãos. 2 criados, ao fundo, manobravam com perícia e vigor os aparelhos do lavatório, que era apenas um resumo dos maquinismos monumentais da sala de banho. Ali, sobre o mármore verde e róseo do lavatório, havia apenas 2 duches, quente e fria, para a cabeça. 4 jatos, graduados desde o 0 até 100 graus. O vaporizador de perfumes. A fonte de água esterilizada, para os dentes. O repuxo para a barba. E ainda torneiras que brilhavam e botões de ébano que, de leve roçados, desencadeavam o marulho e o estridor de torrentes nos Alpes. Nunca eu, para molhar os dedos, me cheguei àquele lavatório sem terror, escarmentado da tarde amarga de janeiro, em que bruscamente, de soldado à torneira, o jato de água a 100 graus rebentou, silvando e fumegando furioso, devastador. Fugimos todos, pavoridos. Um clamor atroou o jasmineiro. O velho grilo, escudeiro que fora do Jacinto pai, ficou coberto de ampolas na face, nas mãos fiéis. Quando Jacinto acabava de se enxugar laboriosamente, as toalhas de felpo, de linho, de corda entrançada para restabelecer a circulação, de seda frouxa para lustrar a pele, bocejava, com um bocejo cavo e lento. E era este bocejo, perpétuo e vago, que nos inquietava a de nós, seus amigos e filósofos. Que faltava a este homem excelente? Ele tinha a sua inabalável saúde de pinheiro bravo, crescido nas dunas. Uma luz da inteligência, própria a tudo alumiar, firme e clara, sem tremor ou morrão. 40 magníficos contos de renda. Todas as simpatias de uma cidade chasqueadora e cética. Uma vida varrida de sombras, mais liberta e lisa do que um céu de verão. E todavia bocejava constantemente. Palpava na face, com os dedos finos, a palidez e as rugas. Aos 30 anos, Jacinto corcovava, como sob um fardo injusto. E pela moralidade, desconsolada de toda a sua ação, parecia ligado, desde os dedos até à vontade, pelas malhas apertadas de uma rede que se não via e que o travava. Era doloroso testemunhar o fastio com que ele, para apontar o endereço, tomava o seu lápis pneumático, a sua pena elétrica, ou, para avisar o cocheiro, apanhava o tubo telefónico. Neste mover lento do braço magro, nos vincos que lhe arrepanhavam o nariz, mesmo nos seus silêncios longos e derriados, se sentia o brado constante que lhe ia na alma. Que maçada! Que maçada! Claramente a vida era para Jacinto um cansaço, ou por laboriosa e difícil, ou por desinteressante e oca. Por isso, o meu pobre amigo procurava constantemente juntar à sua vida novos interesses, novas facilidades. 2 inventores, homens de muito zelo e pesquisa, estavam encarregados, um em Inglaterra, outro na América, de lhe noticiar e de lhe fornecer todas as invenções, as mais miúdas,
que concorressem a aperfeiçoar a confortabilidade do jasmineiro. De resto, ele próprio se correspondia com Edison. E pelo lado do pensamento, Jacinto não cessava também de buscar interesses e emoções que o reconciliassem com a vida, penetrando à cata dessas emoções e desses interesses pelas veredas mais desviadas do saber, a ponto de devorar, desde janeiro a março, 77 volumes sobre a evolução das ideias morais entre as raças negroides. Nunca homem deste século batalhou mais esforçadamente contra a seca de viver. De balde, mesmo de explorações tão cativantes como essa, através da moral dos negroides, Jacinto regressava mais muros, com bocejos mais cavos. E era então que ele se refugiava intensamente na leitura de Schopenhauer e do Eclesiastes. Porquê? Sem dúvida porque ambos esses pessimistas o confirmavam nas conclusões que ele tirava de uma experiência paciente e rigorosa, que tudo é vaidade ou dor, que quanto mais se sabe, mais se pena, e que ter sido rei de Jerusalém e obtido os gozos todos na vida só leva a maior amargura. Mas por que rolar assim a tão escura desilusão o saudável, rico, sereno e intelectual Jacinto? O velho escudeiro Grilo pretendia que Sua Excelência sofria de fartura. Ora, justamente depois desse inverno, em que ele se embrenhara na moral dos negroides e instalara a luz elétrica entre os arvoredos do jardim, sucedeu que Jacinto teve a necessidade moral iniludível de partir para o norte, para o seu velho solar de Torres. Jacinto não conhecia Torres, e foi com desusado tédio que ele se preparou durante 7 semanas para essa jornada agreste. A quinta fica nas Serras, e a rude casa solarenga, onde ainda resta uma torre do século XV, estava ocupada, havia 30 anos, pelos caseiros, boa gente de trabalho, que comia o seu caldo entre a fumaraça da lareira e estendia o trigo a secar nas salas senhoriais. Jacinto, logo nos começos de março, escrevera cuidadosamente ao seu procurador Sousa, que habitava a aldeia de Torres, ordenando-lhe que compusesse os telhados, caiasse os muros, envidraçasse as janelas. Depois mandou a expedir por comboios rápidos, em caixotes que transpunham a custo os portões do jasmineiro, todos os confortos necessários a 2 semanas de montanha: camas de penas, poltronas, divãs, lâmpadas de carcel, banheiras de níquel, tubos acústicos para chamar os escudeiros, tapetes persas para amaciar os soalhos. Um dos cocheiros partiu com um coupé, uma vitória, um break, mulas e guizos. Depois foi o cozinheiro, com a bateria, a garrafeira, a geleira, bocais de trufas, caixas profundas de águas minerais. Desde o amanhecer, nos pátios largos do palacete se pregava, se martelava, como na construção de uma cidade. E as bagagens, desfilando, lembravam uma página de Heródoto ao narrar a invasão persa. Jacinto emagrecera com os cuidados daquele êxodo. Por fim, largámos, numa manhã de junho, com o Grilo e 37 malas. Eu acompanhava Jacinto no meu caminho para Goães, onde vive minha tia, a uma légua farta de Torres, e íamos num vagão reservado, entre vastas almofadas, com perdizes e champanhe num cesto. A meio da jornada devíamos mudar de comboio, nessa estação que tem um nome sonoro em Olá, e um tão suave e cândido jardim de roseiras brancas. Era domingo de imensa poeira e sol, e encontramos aí, enchendo a plataforma estreita, todo um polvaréu festivo que vinha da romaria de São Gregório da Serra. Para aquele transbordo, em tarde de arraial, o horário só nos concedia 3 minutos avaros. O outro comboio já esperava, rente aos alpendres, impaciente e silvando. Uma sineta badalava com furor, e, sem mesmo atender às lindas moças que ali saracoteavam aos bandos afogueadas de lenços flamejantes, o seio farto coberto de ouro e a imagem do santo espetada no chapéu, corremos, empurramos, furamos, saltamos para outro vagão já reservado, marcado por um cartão com as iniciais de Jacinto. Imediatamente, o trem rolou. Pensei então no nosso Grilo, nas 37 malas.
e debruçado na portinhola, avistei ainda junto ao cunhal da estação, sob os eucaliptos, um monte de bagagens e homens de boné agaloado que, diante delas, bracejavam com desespero. Murmurei, caindo nas almofadas. Que serviço! Jacinto, ao canto, sem descerrar os olhos, suspirou. Maçada! Toda uma hora deslizámos lentamente entre trigais e vinhedo. E ainda o sol batia nas vidraças, quente e poeirento, quando chegámos à estação de Gondim, onde o procurador de Jacinto, o excelente Sousa, nos devia esperar com cavalos para treparmos a serra até ao solar de Torres. Por trás do jardim da estação, todo florido, também de rosas e margaridas, Jacinto reconheceu logo as suas carruagens ainda empacotadas em lona. Mas quando nos apeámos no pequeno cais, branco e fresco, só houve em torno de nós solidão e silêncio. Nem procurador, nem cavalos. O chefe da estação, a quem eu perguntara com ansiedade se não aparecera ali o Sr. Sousa, se não conhecia o Sr. Sousa, tirou afavelmente o seu boné de galão. Era um moço gordo e redondo, com cores de maçã camoesa, que trazia sob o braço um volume de versos. Conhecia perfeitamente o Sr. Sousa. 3 semanas antes jogara ele a manilha com o Sr. Sousa. Nessa tarde, porém, infelizmente, não avistara o Sr. Sousa. O comboio desaparecera por trás das fragas altas que ali pendem sobre o rio. Um carregador enrolava o cigarro, assobiando. Rente da grade do jardim, uma velha, toda de negro, dormitava agachada no chão, diante de uma cesta de ovos. E o nosso grilo? E as nossas bagagens? O chefe encolheu risonhamente os ombros nédios. Todos os nossos bens tinham encalhado, certo, naquela estação de roseiras brancas que tem um nome sonoro em Iola. E nós ali estávamos, perdidos na serra agreste, sem procurador, sem cavalos, sem grilo, sem malas. Para quê esfiar miudamente o lance lamentável? Ao pé da estação, numa quebrada da serra, havia um casal fureiro à quinta, onde alcançámos, para nos levarem e nos guiarem a Torres, uma égua lazarenta, um jumento branco, um rapaz e um podengo. E aí começámos a trepar, enfastiadamente, estes caminhos agrestes, os mesmos, de certo, por onde vinham e iam de monte a rio os Jacintos do século XV. Mas, passada uma trêmula ponte de pau que galga um ribeiro todo quebrado por fragas e onde abunda a truta adorável, os nossos males esqueceram ante a inesperada, incomparável beleza daquela serra bendita. O divino artista que está nos céus compusera certamente esse monte numa das suas manhãs de mais solene e bucólica inspiração. A grandeza era tanta como a graça. Dizer os vales fofos de verdura, os bosques quase sacros, os pomares cheirosos e em flor, a frescura das águas cantantes, as ermedinhas branqueando nos altos, as rochas musgosas, o ar de uma doçura de paraíso, toda a majestade e toda a lindeza não é para mim, homem de pequena arte. Nem creio mesmo que fosse para mestre Horácio. Quem pode dizer a beleza das coisas tão simples e inexprimível? Jacinto, adiante, na égua tarda, murmurava: ah, que beleza! Eu, atrás, no burro, com as pernas bambas, murmurava: ah, que beleza! Os espertos regatos riam, saltando de rocha em rocha. Finos ramos de arbustos floridos roçavam as nossas faces com familiaridade e carinho. Muito tempo, um melo nos seguiu de chopo para castanheiro, assobiando os nossos louvores. Serra bem acolhedora e amável. Ah, que beleza! Por entre estes ás maravilhados, chegámos a uma avenida de faias que nos pareceu clássica e nobre. Atirando uma nova vergastada ao burro e à égua, o nosso rapaz, com o seu podengo ao lado, gritava: aqui é que estemos! E ao fundo das faias havia com efeito um portão de quinta, que um escudo de armas de velha pedra, roída de musgo, grandemente afidalgava. Dentro já os cães ladravam com furor, e mal Jacinto e eu, atrás dele no burro de Sancho, transpusemos o limiar solarengo, correu para nós, do alto de uma escadaria, um homem branco, rapado como um clérigo, sem colete, sem jaleca, que erguia para o ar num assombro os braços esgazeados. Era o caseiro, o Zé Brás.
E logo ali, nas pedras do pátio, entre o latir dos cães, surdiu uma tumultuosa história que o pobre Brás balbuciava, aturdido, e que enchia a face de Jacinto de lividez e de cólera. O caseiro não esperava Sua Excelência. Ninguém esperava Sua Excelência. Ele dizia Sua Incelência. O procurador, o Sr. Sousa, estava para a raia desde maio, a tratar a mãe que levara um coço de mula. E de certo houvera engano, cartas perdidas, porque o Sr. Sousa só contava com Sua Excelência em setembro, para a vindima. Na casa nenhuma obra começara. E, infelizmente para Sua Excelência, os telhados ainda estavam sem telhas e as janelas sem vidraças. Cruzei os braços num justo espanto. Mas os caixotes, esses caixotes remetidos para Torres com tanta prudência, em abril, repletos de colchões, de regalos, de civilização. O caseiro, vago, sem compreender, arregalava os olhos miúdos, onde já bailavam lágrimas. Os caixotes? Nada chegara, nada aparecera. E na sua perturbação, o Zé Brás procurava entre as arcadas do pátio, nas algibeiras das pantalonas, os caixotes. Não tinha os caixotes. Foi então que o cocheiro de Jacinto trouxera os cavalos e as carruagens, se acercou gravemente. Esse era um civilizado. E acusou logo o governo. Já quando ele servia ao Sr. Visconde de São Francisco, se tinham assim perdido por desleixo do governo, da cidade para a serra, 2 caixotes com vinho velho da Madeira e roupa branca de senhora. Por isso ele, escarmentado, sem confiança na nação, não largara as carruagens, e era tudo o que restava à Sua Excelência: o break, a vitória, o cupê e os guizos. Somente naquela rude montanha não havia estradas onde elas rolassem, e como só podiam subir para a quinta em grandes carros de bois, eu lá as deixara embaixo, na estação, quietas, empacotadas na lona. Jacinto ficara plantado diante de mim, com as mãos nos bolsos. E agora? Nada restava senão recolher, cear o caldo de Zé Brás e dormir nas palhas que os fados nos concedessem. Subimos. A escadaria nobre conduzia a uma varanda, toda coberta em alpendre, acompanhando a fachada do casarão e ornada entre os seus grossos pilares de granito por caixotes cheios de terra em que floriam cravos. Colhi um cravo. Entramos. E o meu pobre Jacinto contemplou, enfim, as salas do seu solar. Eram enormes, com as altas paredes rebocadas a cal que o tempo e o abandono tinham enegrecido, e vazias, desoladamente nuas, oferecendo apenas como vestígio de habitação e de vida pelos cantos alguns montes de cestos ou algum molho de enxadas. Nos tetos remotos de carvalho negro alvejavam manchas que era o céu, já pálido no fim da tarde, surpreendido através dos buracos do telhado. Não restava uma vidraça. Por vezes, sob os nossos passos, uma tábua podre rangia e cedia. Parámos, enfim, na última, a mais vasta, onde havia 2 arcas tolheiras para guardar o grão, e aí depusemos melancolicamente o que nos ficara de 37 malas, os paletós alvadios, uma bengala e um jornal da tarde. Através das janelas desvidraçadas, por onde se avistavam copas de arvoredos e as serras azuis de além-rio, o ar entrava, montezino e largo, circulando plenamente como em um eirado, com aromas de pinheiro bravo. E lá debaixo, dos vales, subia desgarrada e triste uma voz de pegureira cantando. Jacinto balbuciou: "É horroroso." Eu murmurei: "É campestre." O Zé Brás, no entanto, com as mãos na cabeça, desaparecera a ordenar a ceia para suas insolências. O pobre Jacinto, esbarrondado pelo desastre, sem resistência contra aquele brusco desaparecimento de toda a civilização, caíra pesadamente sobre o poial de uma janela, e dali olhava os montes. E eu, a quem aqueles ares serranos e o cantar da pegureira sabiam bem, terminei por descer à cozinha, conduzido pelo cocheiro, através de escadas e becos onde a escuridão vinha menos do crepúsculo do que de densas teias de aranha. A cozinha era uma espessa massa de tons e formas negras,
cor de fuligem, onde refulgia ao fundo sobre o chão de terra uma fogueira vermelha que lambia grossas panelas de ferro e se perdia enfumarada pela grade escassa que no alto coava a luz. Aí um bando alvoroçado e palreiro de mulheres depenava frangos, batia ovos, escarolava arroz com santo fervor. Do meio delas, o bom caseiro, estonteado, investiu para mim, jurando que a ceia de suas excelências não demorava um credo. E como eu o interrogava a respeito de camas, o digno Brás teve um murmúrio vago e tímido sobre enxergazinhas no chão. É o que basta, Sr. Zé Brás, acudi eu para o consolar. Pois assim Deus seja servido, suspirou o homem excelente, que atravessava nessa hora o transe mais amargo da sua vida serrana. Voltando acima com estas consolantes novas de ceia e cama, encontrei ainda o meu Jacinto no poial da janela, embebendo-se todo da doce paz crepuscular que lenta e caladamente se estabelecia sobre vale e monte. No alto já tremuluzia uma estrela, a Vésper diamantina, que é tudo o que neste céu cristão resta do esplendor corporal de Vênus. Jacinto nunca considerara bem aquela estrela, nem assistira a este majestoso e doce adormecer das coisas, esse enegrecimento de montes e arvoredos, casais claros fundindo-se na sombra, um toque dormente de sino que vinha pelas quebradas, o cochichar das águas entre relvas baixas, eram para ele como iniciações. Eu estava de fronte no outro poial e senti-o suspirar como um homem que enfim descansa. Assim nos encontrou nesta contemplação o Zé Brás, com o doce aviso de que estava na mesa a ceiazinha. Era adiante, noutra sala, mais nua, mais negra. E aí o meu supercivilizado Jacinto recuou com um pavor genuíno. Na mesa de pinho, recoberta com uma toalha de mãos, encostada à parede sórdida, uma vela de sebo, meio derretida num castiçal de latão, alumiava 2 pratos de louça amarela, ladeados por colheres de pau e por garfos de ferro. Os copos, de vidro grosso e baço, conservavam o tom roxo do vinho que neles passara em fartos anos de fartas vindimas. O covilhete de barro com as azeitonas deleitaria pela sua singeleza ática o coração de Diógenes. Na larga broa estava cravado um facalhão. Pobre Jacinto! Mas lá abancou, resignado, e muito tempo, pensativamente, esfregou com o seu lenço o garfo negro e a colher de pau. Depois, mudo, desconfiado, provou um golo curto de caldo, que era de galinha, e rescendia. Provou e levantou para mim, seu companheiro e amigo, uns olhos largos que luziam, surpreendidos. Tornou a sorver uma colherada do caldo, mais cheia, mais lenta, e sorriu, murmurando com espanto. Está bom. Estava realmente bom. Tinha fígado e tinha moela. O seu perfume enternecia. Eu 3 vezes com energia ataquei aquele caldo. Foi Jacinto que rapou a sopeira. Mas já arredando a broa, arredando a vela, o bom Zé Brás pousara na mesa uma travessa vidrada que transbordava de arroz com favas. Ora, apesar de a fava, que os gregos chamaram cibória, pertencer às épocas superiores da civilização e promover tanto a sapiência que havia em Sício, na Galácia, um templo dedicado a Minerva Ciboriana, Jacinto sempre detestara favas. Tentou, todavia, uma garfada tímida. De novo, os seus olhos, alargados pelo assombro, procuraram os meus. Outra garfada. Outra concentração. E eis que o meu dificílimo amigo exclama: Está ótimo! Eram os picantes ares da serra? Era a arte deliciosa daquelas mulheres que embaixo remexiam as panelas cantando Vira, meu bem? Não sei. Mas os louvores de Jacinto a cada travessa foram ganhando em amplidão e firmeza, e diante do frango louro, assado no espeto de pau, terminou por bradar: Está divino! Nada, porém, o entusiasmou como o vinho caindo de alto,
da grossa caneca verde, um vinho gostoso, penetrante, vivo, quente, que tinha em si mais alma que muito poema ou livro santo. Mirando à luz do sebo o copo rude que ele orlava de espuma, eu recordava o dia geórgico em que Virgílio, em casa de Horácio, sob a ramada, cantava o fresco palhete da rética. E Jacinto, com uma cor que eu nunca vira na sua palidez schopenháurica, sussurrou logo o doce verso: Rética quote carmina dicat. Quem dignamente te cantará vinho daquelas serras? Assim jantámos deliciosamente, sob os auspícios do Zé Brás, e depois voltámos para as alegrias únicas da casa, para as janelas desvidraçadas, a contemplar silenciosamente um sumptuoso céu de verão, tão cheio de estrelas, que todo ele parecia uma densa poeirada de ouro vivo, suspensa, imóvel por cima dos montes negros. Como eu observei ao meu Jacinto, na cidade nunca se olham os astros por causa dos candeeiros que os ofuscam, e nunca se entra por isso numa completa comunhão com o universo. O homem, nas capitais, pertence à sua casa ou se o impelem fortes tendências de sociabilidade ao seu bairro. Tudo o isola e o separa da restante natureza. Os prédios obstrutores de 6 andares, a fumaça das chaminés, o rolar moroso e grosso dos ônibus, a trama encarceradora da vida urbana. Mas que diferença! Num cimo de monte como Torres. Aí, todas essas belas estrelas olham para nós de perto, rebrilhando à maneira de olhos conscientes, umas fixamente, com sublime indiferença, outras ansiosamente, com uma luz que palpita, uma luz que chama, como se tentassem revelar os seus segredos ou compreender os nossos. E é impossível não sentir uma solidariedade perfeita entre esses imensos mundos e os nossos pobres corpos. Todos são obra da mesma vontade. Todos vivem da ação dessa vontade imanente. Todos, portanto, desde os Uranos até aos Jacintos, constituem modos diversos de um ser único e, através das suas transformações, somam na mesma unidade. Não há ideia mais consoladora do que esta, que eu e tu e aquele monte e o sol que agora se esconde são moléculas do mesmo todo, governadas pela mesma lei, rolando para o mesmo fim. Desde logo se somem as responsabilidades estruturantes do individualismo. Que somos nós? Forma sem força que uma força impele. E há um descanso delicioso nesta certeza, mesmo fugitiva, de que se é o grão de pó irresponsável e passivo que vai levado no grande vento ou a gota perdida na torrente. Jacinto concordava, sumido na sombra. Nem ele nem eu sabíamos os nomes desses astros admiráveis. Eu, por causa da maciça e indesbastável ignorância de bacharel com que saí do ventre de Coimbra, minha mãe espiritual. Jacinto, porque na sua ponderosa biblioteca tinha 318 tratados sobre astronomia. Mas que nos importava, de resto, que aquele astro além se chamasse Sírio e aquele outro Aldebarã? Que lhes importava a eles que um de nós fosse José e o outro Jacinto? Éramos forças transitórias do mesmo ser eterno, e em nós havia um mesmo Deus. E se eles também assim o compreendiam, estávamos ali nós, à janela num casarão serrano, eles, no seu maravilhoso infinito, prefazendo um ato sacrossanto, um perfeito ato de graça, que era sentir conscientemente a nossa unidade e realizar durante um instante, na consciência, a nossa divinização. Assim, enovoadamente filosofávamos, quando Zé Brás, com uma candeia na mão, veio avisar que estavam preparadas as camas de suas excelências. Da idealidade descemos gostosamente à realidade, e que vimos então nós, os irmãos dos astros. Em 2 salas tenebrosas e côncavas, 2 enxergas, postas no chão, a um canto, com 2 cobertas de chita. À cabeceira, um castiçal de latão, pousado sobre um alqueire, e aos pés, como lavatório, um alguidar vidrado em cima de uma cadeira de pau. Em silêncio, o meu super-civilizado amigo palpou a sua enxerga
e sentiu nela a rigidez de um granito. Depois, correndo pela face descaída aos dedos murchos, considerou que, perdidas as suas malas, não tinha nem chinelas nem roupão. E foi ainda Zé Brás que providenciou, trazendo ao pobre Jacinto para ele desafogar os pés, uns tremendos tamancos de pau, e para ele embrulhar o corpo, docemente educado em cibares, uma camisa da caseira, enorme, de estopa mais áspera que estamenha, de penitente, e com folhos crespos e duros como lavores em madeira. Para o consolar, lembrei que Platão, quando compunha o banquete, Xenofonte, quando comandava os 10.000, dormiam em piores catres. As enxergas austeras fazem as fortes almas, e é só vestido de estamenha que se penetra no paraíso. Tem você, murmurou o meu amigo, desatento e seco, alguma coisa que eu leia? Eu não posso adormecer sem ler. Eu possuía apenas o número do Jornal da Tarde, que rasguei pelo meio e partilhei com ele fraternalmente. E quem não viu então Jacinto, senhor de Torres, acaçapado à borda da enxerga, junto da vela que pingava sobre o alqueire, com os pés nus, encafuados nos grossos socos, perdido dentro da camisa da patroa, toda em folhos, percorrendo na metade do Jornal da Tarde, com os olhos turvos, os anúncios dos paquetes, não pode saber o que é uma vigorosa e real imagem do desalento. Assim o deixei. E daí a pouco, estendido na minha enxerga, também espartana, subia, através de um sonho jovial e erudito, ao planeta Vênus, onde encontrava entre os olmos e os ciprestes, num vergel, Platão e o Zé Brás, em alta camaradagem intelectual, bebendo o vinho da rética pelos copos de Torres. Travámos todos três bruscamente uma controvérsia sobre o século XIX. Ao longe, por entre uma floresta de roseiras mais altas que carvalhos, alvejavam os mármores de uma cidade e ressoavam cantos sacros. Não recordo o que Xenofonte sustentou acerca da civilização e do fonógrafo. De repente, tudo foi turbado pelas fuscas nuvens, através das quais eu distinguia Jacinto, fugindo num burro que ele impelia furiosamente com os calcanhares, com uma vergasta, com berros para os lados do jasmineiro. Cedo, de madrugada, sem rumor, para não despertar Jacinto, que com as mãos sobre o peito dormia placidamente no seu leito de granito, parti para Goães. E durante 3 quietas semanas, naquela vila onde se conservam os hábitos e as ideias do tempo de El-Rei Dom Dinis, não soube do meu desconsolado amigo que de certo fugira dos seus tetos esburacados e remergulhara na civilização. Depois, por uma abrasada manhã de agosto, descendo de Goães, de novo trilhei a avenida de Faias e entrei o portão solarengo de Torres, entre o furioso latir dos rafeiros. A mulher do Zé Brás apareceu alvoroçada à porta da tulha. E a sua nova foi logo que o senhor Dom Jacinto, em Torres o meu amigo tinha Dom, andava lá embaixo com o Sousa nos campos de Freixo-Mil. Então, ainda cá está o senhor Dom Jacinto? Sua Excelência ainda estava em Torres, e Sua Excelência ficava para a vindima. Justamente eu reparava que as janelas do solar tinham vidraças novas, e a um canto do pátio pousavam baldes de cal. Uma escada de pedreiro ficara arrimada contra a varanda, e num caixote aberto, ainda cheio de palha de empacotar, dormiam 2 gatos. E o grilo apareceu? O senhor Grilo está no pomar, à sombra. Bem, e as malas? O senhor Dom Jacinto já tem o seu saquinho de couro. Louvado Deus! O meu Jacinto estava enfim provido de civilização. Subi contente. Na sala nobre, onde o soalho fora composto e esfregado, encontrei uma mesa recoberta de oleado, prateleiras de pinho com louça branca de Barcelo e cadeiras de palhinha, orlando as paredes muito caiadas que davam uma frescura de capela nova. Ao lado, noutra sala, também de faiscante alvura, havia o conforto inesperado de 3 cadeiras de verga da madeira, com braços largos e almofadas de chita. Sobre a mesa de pinho, o papel almaço e o candeeiro de azeite. As penas de pato, espetadas num tinteiro de frade, pareciam preparadas para um estudo calmo e ditoso das humanidades. E na parede, suspensa de 2 pregos, uma estantezinha continha 4 ou 5 livros, folheados e usados. O Dom Quixote, um Virgílio
uma história de Roma, as Crónicas de Froissart. Adiante era certamente o quarto de Dom Jacinto, um quarto claro e casto de estudante, com um catre de ferro, um lavatório de ferro, a roupa pendurada de cabides toscos. Tudo resplandecia de asseio e ordem. As janelas cerradas defendiam do sol de agosto que escaldava fora os peitoris de pedra. Do soalho borrifado de água subia uma fresquidão consoladora. Num velho vaso azul, um molho de cravos alegrava e perfumava. Não havia um rumor. Torres dormia no esplendor da sesta. E envolvido naquele repouso de convento remoto, terminei por me estender numa cadeira de verga junto à mesa. Abri languidamente o Virgílio, murmurando: Fortunate iacinte, tu interaru a nota, et fontes sacros frigos captavis opacum. Já mesmo irreverentemente adormecera sobre o divino bucolista, quando me despertou um brado amigo. Era o nosso Jacinto. E imediatamente o comparei a uma planta, meio murcha e estiolada no escuro, que fora profusamente regada e revivera em pleno sol. Não corcovava. Sobre a sua palidez de supercivilizado, o guarda-serra ou a reconciliação com a vida tinham espalhado um tom trigueiro e forte que o virilizava soberbamente. Dos olhos que na cidade eu lhe conhecera sempre crepusculares, saltava agora um brilho de meio-dia, decidido e largo, que mergulhava francamente na beleza das coisas. Já não passava as mãos murchas sobre a face, batia com elas rijamente na coxa. Que sei eu? Era uma reencarnação? E tudo o que me contou, pisando alegremente com os sapatos brancos o soalho, foi que se sentira ao fim de 3 dias em Torres como desanuviado. Mandara comprar um colchão macio, reunira 5 livros num calidos e ali estavam. Para todo o verão? Para todo o sempre. E agora o homem das cidades vem almoçar umas trutas que eu pesquei e compreende enfim o que é o céu. As trutas eram com efeitos celestes. E apareceu também uma salada fria de couve-flor e vagens e um vinho branco de azãs. Mas quem condignamente vos cantará comeres e beberes daquelas serras? De tarde, finda a calma, passeámos pelos caminhos coleando a vasta quinta que vai de vales a montes. Jacinto parava a contemplar com carinho os milhos altos. Com a mão espalmada e forte batia no tronco dos castanheiros como nas costas de amigos recuperados. Todo o fio de água, todo o tufo de erva, todo o pé de vinho ocupava como vidas filiais porque fosse responsável. Conhecia certos melros que cantavam em certos chopos. Exclamava enternecido: que encanto! A flor do trevo. À noite, depois de um cabrito sistema, toda a imensa cimitas, um assado no forno, a que mestre Horácio teria dedicado uma ode, talvez mesmo um carme heroico, conversámos sobre o destino e a vida. Eu citei com discreta malícia Schopenhauer e o Eclesiastes, mas Jacinto ergueu os ombros com seguro desdém. A sua confiança nesses 2 sombrios explicadores da vida desaparecera, e irremediavelmente, sem poder mais voltar, como uma névoa que o sol espalha. Tremenda tolice! Afirmar que a vida se compõe meramente de uma longa ilusão é erguer um aparatoso sistema sobre um ponto especial e estreito da vida, deixando fora do sistema toda a vida restante, como uma contradição permanente e soberba. Era como se ele, Jacinto, apontando para uma urtiga crescida naquele pátio, declarasse triunfalmente: aqui está uma urtiga. Toda a quinta de Torres, portanto, é uma massa de urtigas. Mas bastaria que o hóspede erguesse os olhos para ver as searas, os pomares e os vinhedos. De resto, desses 2 ilustres pessimistas, o alemão, conhecia ele da vida, dessa vida de que fizera com doutoral majestade uma teoria definitiva e dolente. Tudo o que pode conhecer quem, como este genial farsante, viveu 50 anos numa soturna hospedaria de província, levantando apenas os óculos dos livros para conversar à mesa redonda com os alferes da guarnição.
E o outro, o israelita, o homem dos cantares, o muito pedantesco rei de Jerusalém, só descobre que a vida é uma ilusão aos 75 anos, quando o poder lhe escapa das mãos trêmulas e o seu serralho de 300 concubinas se torna ridiculamente supérfluo à sua carcaça frígida. Um dogmatiza funebremente sobre o que não sabe e o outro sobre o que não pode. Mas que se dê a esse bom Schopenhauer uma vida tão completa e cheia como a de César, e onde estará o seu Schopenhauerismo? Que se restitua a esse sultão besuntado de literatura que tanto edificou e professorou em Jerusalém a sua virilidade, e onde estará o Eclesiastes? De resto, que importa bem dizer ou mal dizer da vida? Afortunada ou dolorosa, fecunda ou vã, ela tem de ser vivida. Loucos aqueles que, para a atravessar, se embrulham desde logo em pesados véus de tristeza e desilusão, de sorte que na sua estrada tudo lhes seja negrume, não só as léguas realmente escuras, mas mesmo aquelas em que cintila o sol amável. Na terra tudo vive, e só o homem sente a dor e a desilusão da vida. E tanto mais a sente, quanto mais alarga e acumula a obra dessa inteligência que o torna o homem e que o separa da restante natureza, impensante e inerte. É no máximo da civilização que ele experimenta o máximo de tédio. A sapiência, portanto, está em recuar até esse honesto mínimo de civilização que consiste em ter um teto de colmo, uma leira de terra e o grão para nela semear. Em resumo, para reaver a felicidade, é necessário regressar ao paraíso e ficar lá, quieto, na sua folha de vinha, inteiramente desguarnecido de civilização, contemplando o anho aos saltos entre o tomilho e sem procurar, nem com o desejo, a árvore funesta da ciência. Dixit. Eu escutava, assombrado, este Jacinto novíssimo. Era verdadeiramente uma ressurreição no magnífico estilo de Lázaro. Ao surge et ambula que lhe tinham sussurrado as águas e os bosques de Torres, ele erguia-se do fundo da cova do pessimismo, desembaraçava-se das suas casacas de pool, et ambulabat, e começava a ser ditoso. Quando recolhi ao meu quarto, àquelas horas honestas, que convém ao campo e ao otimismo, tomei entre as minhas a mão já firme do meu amigo, e pensando que ele enfim alcançara a verdadeira realeza, porque possuía a verdadeira liberdade, gritei-lhe os meus parabéns à maneira do moralista de Tibur. Ue ed regna, fortunate iat quinte. Daí a pouco, através da porta aberta que nos separava, senti uma risada fresca, moça, genuína e consolada. Era Jacinto, que lia o Dom Quixote. Oh, bem-aventurado Jacinto! Conservava o agudo poder de criticar e recuperara o dom divino de rir. 4 anos vão passados. Jacinto ainda habita Torres. As paredes do seu solar continuam bem caiadas, mas nuas. De inverno enverga um gabão de briche e acende um braseiro. Para chamar o grilo ou a moça bate as mãos como fazia Catão. Com os seus deliciosos vagares já leu a Ilíada. Não faz a barba. Nos caminhos silvestres para e fala com as crianças. Todos os casais da serra o bendizem. Ouço que vai casar com uma forte, sã e bela rapariga de Goãs. De certo crescerá ali uma tribo que será grata ao Senhor. Como ele recentemente me mandou pedir livros da sua livraria, uma vida de Buda, uma história da Grécia e as obras de São Francisco de Sales, fui, depois destes 4 anos, ao jasmineiro deserto. Cada passo meu sobre os fofos tapetes de Caramânia soou triste como num chão de mortos. Todos os brocados estavam engelhados, esgaçados. Pelas paredes pendiam como olhos fora de órbitas os botões elétricos das campainhas e das luzes. E havia vagos fios de arame, soltos, enroscados, onde a aranha regalada e reinando tecera teias espessas. Na livraria, todo o vasto saber do século jazia numa imensa mudez, debaixo de uma imensa poeira. Sobre as lombadas dos sistemas filosóficos,
Alvejava o bolor, vorazmente a traça de devastar as histórias universais. Errava ali um cheiro mole de literatura apodrecida. E eu abalei, com o lenço no nariz, certo que naqueles 20.000 volumes não restava uma verdade viva. Quis lavar as mãos, maculadas pelo contacto com estes detritos de conhecimentos humanos, mas os maravilhosos aparelhos do lavatório, da sala de banho, enferrujados, perros de soldados, não largaram uma gota de água. E como chovia nessa tarde de abril, tive de sair à varanda, pedir ao céu que me lavasse. Ao descer, penetrei no gabinete de trabalho de Jacinto e tropecei num montão negro de ferragens, rodas, lâminas, campainhas, parafusos. Entreabri a janela e reconheci o telefone, o teatrofone, o fonógrafo, outros aparelhos, tombados das suas pianhas, sórdidos, desfeitos sob a poeira dos anos. Empurrei com o pé este lixo do engenho humano. A máquina de escrever, escancarada, com os buracos negros marcando as letras desarraigadas, era como uma boca alvar e desdentada. O telefone parecia esborrachado, enrodilhado nas suas tripas de arame. Na trompa do fonógrafo, torta, esbeiçada, para sempre muda, fervilhavam carochas. E ali jaziam, tão lamentáveis e grotescas, aquelas geniais invenções, que eu saí rindo, como de uma enorme facécia daquele super-civilizado palácio. A chuva de abril secara. Os telhados remotos da cidade negrejavam sobre um poente de carmesim e ouro. E através das ruas mais frescas, eu ia pensando que este nosso magnífico século XIX se assemelharia um dia àquele jasmineiro abandonado, e que outros homens, com uma certeza mais pura do que é a vida e a felicidade, dariam como eu, com o pé no lixo da supercivilização e, como eu, ririam alegremente da grande ilusão que findara, inútil e coberta de ferrugem. Àquela hora, de certo Jacinto, na varanda em Torres, sem fonógrafo e sem telefone, reentrado na simplicidade, via, sob a paz lenta da tarde, ao tremuluzir da primeira estrela, a boiada recolher entre o canto dos boiadeiros.